Olá, tudo bem? Como é que você está? Seja bem-vindo à nossa classe da Escola Sabatina. É muito bom ter você aqui novamente para assistir, para compartilhar, para estar conosco, para orar pela Escola Sabatina, para que outras pessoas também tenham o privilégio de aprender cada vez mais um pouquinho da Palavra de Deus. E que lições fantásticas! Mas mais fantástico é saber que você está aí. Outra coisa, você já está inscrito no nosso canal? Você já compartilhou para os seus amigos a nossa classe, para que eles também sejam alunos da nossa classe, sejam as pessoas que também nos ajudem a somar cada vez mais, para cada vez mais pessoas aprender? Já? Se não, escreva aí, tá? Toque o sininho e não esqueça, cada vez que você aperta aí positivo, que você nos cumprimenta, o Kevin, o nosso diretor, não é ele hoje aqui, hoje é o Eliakim. Você está bem, Eliakim? Tudo jóia? Então, o Kevin, ele prometeu para a gente umas balas gostosas. Ele não pagou do trimestre passado até hoje, tá? Mas nós estamos cobrando, mas continua aí. Dá lá o ok, compartilhe, mande para os amigos. E muito bom que você está com a gente, tá? Vem cá, não esqueça dessa lição, tá bom? Estuda, se você não tem a lição, acompanhe com a gente, tá? E se você quiser alguma informação, entre em contato com a gente no chat, pedindo, a gente vai compartilhar com você, tá? E eu quero demais agradecer a Ana Lúcia, que está com a gente, a Thelma, o Romanelli, o seu José Esveraldo, a Tânia, a Juliana, e você que está aí. Eu peço desculpas de não ter falado o teu nome, manda o seu nome para nós, que a gente vai cumprimentar você aqui, tá? Muito bom. E outra coisa... Hoje nós estamos aqui muito especial. Nós estamos com um mineiro perdido lá no Acre, é isso mesmo? Isso. Como é que tá, meu irmão Klebe? Muito bem, alegria grande. Alegria nossa. Prazer grande estar com vocês, né? Tive a oportunidade de passar aí com vocês desde sábado. Né? Começamos um programa muito bom. Um presente. Tá sendo uma bênção, irmão. Maravilha. Eu vim para compartilhar, para abençoar, estou sendo abençoado, tá? Ah, mas isso, a Bíblia diz que aquele que dá, muito recebe. Então, o Senhor está dando muito para a gente e acredito que Deus está retribuindo muito mais para ti. Muito obrigado mesmo. Ele está retribuindo, mas usando vocês, tá? Ah, é? Tenho aprendido muito. Estou impressionado com vocês, tá, Jefferson? Uma igreja alinhadinha, bem unida, bem compatível com o que nós vamos ver hoje aqui, tá? Oh, que legal, que bom, né? É bom quando alguém de fora vem, porque às vezes a gente está habituado com algumas circunstâncias que a gente não consegue olhar por cima e ver que há algo mais do que aquilo que a gente está enxergando. E quando vem alguém de fora e traz para a gente pontos diferentes e positivos que vê na igreja, a gente fica muito feliz. Muito bem, muito bom. Agora eu vou te contar uma coisa, hein? Nós temos um pessoal bacana que está aqui assistindo a gente, tá? Então, fique assim saudado, eu quero saudar o Senhor por elas, tá? E agora pode saudá-las lá, né? Mandar um beijão para todo mundo lá. E a maioria tem gente lá de cima também, de perto de você, de Amazonas, de Cotia, São Paulo. Tem gente aqui que acompanha a gente, sabia? Então, nós estamos quase internacional já. Já fomos até para Eloy Mendes. Ah, é? É, Eloy Mendes é... cidadão, né? Essa cidade aqui que vocês vão alcançar agora, recentemente? Não, como é o nome daquela cidade? É um nome bem atrapalhado que até hoje eu não decorei. Mas tem uma cidade lá que o Senhor nos desafiou para isso e logo, logo nós vamos mandar recadinho para ti dizendo como vai estar o trabalho lá. Maravilha, então. Prazer grande estar com vocês, tá? Esse grupo aí, essas pessoas que estão conectadas, é uma extensão, de fato, aqui da igreja, né? Isso. Os que não são membros são amigos, né? Que já estão fazendo parte desse corpo, né? Então, um prazer grande. Estou tendo o privilégio de estar com vocês aqui já há quase 7 dias, recebendo bênçãos mesmo aí de Deus e através de vocês, tá? Um prazer grande. Vamos ficar conectado aí que a gente vai conversar hoje sobre um assunto muito importante, eu acho que um dos mais importantes da nossa vida aqui nesse planeta, né? Porque Cristo ele veio aqui exatamente para isso. Amém. As coisas estavam afastadas, né, Jefferson? Jesus veio então para dar uma organizada nisso aí. E se organizou bem, né? Só Bem, falta a gente aceitar a organização dele, nos colocar à disposição do nosso Papai Celestial. Né? Exatamente. Eu quero agradecer muito ao Jefferson, a Juliana, lá de Londrina. Eu sei que em volta e meia eles estão aqui com a gente. É um beijão, manda um beijão para minha menina, tá? É um prazer muito grande estar aqui. Irmão Kleber, tem uma coisa. Como o senhor está inaugurando, está com a gente aqui, o senhor tem eu acredito que uma das funções mais lindas do nosso aqui, além da lição, é orar por nós, pelo estudo, e pelos nossos amigos que estão em casa. Então, você que está em casa, você que está no trabalho, não importa onde você está nos vendo,
Enquanto o irmão Kleber estiver orando, ele vai estar orando por você. E nós aqui, ele aqui, nós vamos estar junto com ele intercedendo por você. Então, aquele problema que você quer que Deus resolva, se é familiar, não importa o problema, se é doença, não importa, se é financeiro, não importa. Enquanto nós estiver orando, coloque ele em mente com Deus, ore conosco e nós temos certeza que nosso Papai Celestial vai te atender. Fechado? A senhora ora para a gente? Vamos lá. Poderoso Deus, nosso querido Pai, que privilégio que temos de estar aqui conectados com alguns amigos. Amém, Senhor. E principalmente conectado com o Senhor. Amém. Nós vamos estudar um pouquinho aqui, conversar um pouquinho sobre a dinâmica do reino dos céus. Amém. Essa dinâmica que o seu filho veio aqui mostrar de forma bem clara, na prática, para todos nós. Amém. E, Pai de amor, cada um que está conectado tem uma expectativa, ele se conecta com o Senhor, ele entra num canal desse para poder, então, ele receber bênçãos. Nós não sabemos qual a bênção que ele está desejando ou a que ele está precisando. Mas, humildemente, nós pedimos que o Senhor venha ser com eles, Pai de amor. Todos eles onde estiverem, que o Senhor os proteja, que o Senhor os guarde, que o Senhor os abrace neste momento. Seja conosco aqui na condução da nossa fala, muito prazeroso, que o Espírito Santo nos conduza. Nós te pedimos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém, amém. Muito obrigado, irmão Kleber, pela oração. Obrigado por você e Deus vai atender, tá? O objetivo de Deus é fazer com que os filhos dele, naquilo que a gente pede, e seja a vontade de Deus, que os filhos sejam atendidos, tá bom? A lição nossa dessa semana vem falando sobre o corpo unificado de Cristo, certo? Antes da gente entrar no verso, aqui tem uma alegoria, não sei como é que vamos dizer, uma fábula do estômago e do pé. Eu achei muito bacana, e por isso eu estou trazendo ela aqui, um se achando mais importante que o outro. Agora imagine só você. O estômago avisa o pé lá embaixo, olha, você está com nada, além de estar pisando em coisa suja aí, certo? Se eu não mandar energia para você, você não anda. Aí o estômago fala, se eu não for buscar alimento, e daí? Quando a gente pega esse tipo de fábula e a gente coloca para o contexto da igreja, quais lições que você acha que a gente consegue aprender com isso? Então, Cristo disse que a igreja é o corpo dele, né? Sim, sim. É o corpo dele. Ele é o cabeça, ele é o cérebro, ele é que dá o comando, né? Então, há uma necessidade dos membros do corpo estarem unidos se eles são professos cristãos. Porque se são cristãos, tem um cabeça. Por que cristão? Porque eles seguem a diretriz de Cristo. Eu acho, Jefferson, a maior incoerência é quando nós dizemos que somos cristãos e agimos contrários a Cristo. Aí parece... É um contrassenso. De onde saiu esse nome aí, né? Cristão não é aqueles que seguem, que se assemelham. Então tinha que ter outro nome, né? Não cristão. E sabe como é que eles foram chamados primeiramente de cristãos? Porque a cultura era judaica e pagã, né? O gentil e o judeu. E depois que Cristo veio, introduziu o cristianismo, trouxe aqui a verdadeira religião do céu, que tinha se perdido ali pelas tradições, pelos ritos. Então, aqueles que admiravam Cristo, aqueles que aceitaram a proposta de Cristo, começaram a agir de forma diferente. Aí começaram a falar, olha, eles estão falando como Cristo, eles estão caminhando como Cristo, olha como eles perdoam como Cristo. Mas qual é o nome que eles vão chamá-los? Eles são cristãos, seguidores de Cristo, são cristãos. E tomara que possam ver isso na gente, né? Como um grupo e também indivíduos, né? Por isso que quando você falou que o corpo unificado de Cristo, então, tem que ser assim. Eu acho interessante que quando Paulo, a gente já está na lição, você sabe que a nossa lição começa assim, nós estamos chegando lá já onde você está imaginando que a gente chega. Quando a lição ela começa a puxar essa questão de corpo, cabeça, membros, eu acho muito interessante a sabedoria de Paulo, porque quem criou o ser humano foi Deus. Sim, sim. Então Deus criou o ser humano, cabeça, olhos, orelha, perna, tudo isso. Quando ele pega um exemplo... É porque ele conhece. É sinal também de que o mesmo Deus que usou o poder para criar o ser humano, cabeça, corpo, pés, de exemplo que ele está usando, é o mesmo Deus que criou a igreja. Então, quando eu vejo Paulo fazendo essa correlação, é o Criador do ser humano, o Criador da igreja, aquele que soube unir todas as peças do quebra-cabeça para fazer um ser humano pensante, o corpo...
é o mesmo que vai conseguir unir todas as peças da igreja. Eu fico pensando, esse Paulo não era doido não, né? Agora, sabe onde ele inspirou aí? Onde ele espelhou isso? Na própria Trindade. Paulo olhou para Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, como eles agiam de forma ali, interligada e unidos. Então, desse princípio, eles criaram nós, seres humanos, o corpo humano, e interligado, um dependendo do outro. Então, quando Paulo relacionou a igreja ao corpo, mas ele teve como visão maior a Trindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém, né? Que mesmo o Jefferson, ele tendo atribuições distintas, né? Mas eles se unem num só propósito. E, às vezes, eles também se fundem nas funções. Sim, né? sim. Então, isso não é uma coisa que Cristo veio, inventou. Não, você já estava lá. Já estava lá. Bem demarcado, né? E aí, se você pegar aqui, quando eles resolveram criar a gente, eles falaram, vamos criar a nossa imagem. Mas não foi imagem física, não. Embora eu acho que a gente tenha semelhança com ele. Pelo menos um tracinho, cabelo, alguma coisa, deve não ter parecido. Cabelo não, né, Jéssica? Não. No meu caso, o teu, você já teve cabelo parecido. Mas tá um gato sem cabelo, Mas tá bom, obrigado. Com pouco, com menos que eu. Não tem um cabelo aqui, né, Jéssica? Mas tem um aqui, pô. Não, aí compensou. E outra coisa que eu acho interessante, a questão da união. Muitas pessoas acham que reunião de pessoas é sinônimo de união. Não. E a gente percebe que não, né? Muitas vezes o camarada reúne para brigar. Não tem nada de união, né? Então, como é importante a gente saber que quando se reúne pessoas de conceitos diferentes, mentalidade diferente, visão diferente, tipo diferente, Deus ainda consegue fazer de uma reunião, se o ser humano permitir, uma união de diferentes com o mesmo propósito. Né? O Jefferson, e a igreja ela tem esse poder assim, impressionante, que transcende qualquer projeção humana. Né? Você é patrão, né? Você tem os seus funcionários e com funções diferentes. Mas quando você chega nas atividades da igreja, isso nivela. Sim, não nivela, existe não é legal? nada disso, né? Então, eu tenho uma funcionária que trabalha comigo, e aí eu fui conversando com ela sobre Cristo e conversando sobre a beleza do cristianismo, até que ela aceitou pertencer ao corpo de Cristo. Cara, foi maravilha. Quando eu disse para ela, olha, você não é mais minha funcionária, você agora continua sendo, mas você é minha irmã. Aí ela olhou para mim e falou, então, agora o senhor não é mais o seu Kleber? Não, Agora eu sou seu irmão, cara. O Jefferson, ela me deu um abraço, cara. Foi maravilhoso. É outra coisa, não é? Então, e é muito bom quando você vê isso acontecer. Você percebe que, às vezes, quando as pessoas chegam para esse corpo, para essa proposta, eu não digo, viu, Jefferson, sinceramente, que nós não podemos restringir isso apenas aos membros da igreja. Não, isso tem que ser até o próprio local de trabalho que a gente Exatamente. tem. Esse corpo de Cristo, ele não se limita a uma parede. É aquele que tem a proposta, aquele que tem o objetivo de ser igual a Cristo. Ele faz parte do corpo de Cristo. Claro que existe toda a questão doutrinária, que o cara vai avançando, vai crescendo, mas o foco é a unidade de propósito em Cristo. Né? Esses dias mesmo, cara, eu fui pegar minha carteira de motorista, fui renovar minha carteira, né? Fiz 60, então tinha que renovar. E eu fui pegar a carteira e aí eu comecei a conversar com a moça ali e a gente começou a bater um papo sobre Deus. Eu saí dali impressionado, eu saí dali assim, influenciado por ela. Não sei de qual religião é ela, mas nós dois, ela do lado de lá do guichê e do lado de cá, a gente unidos em Cristo ali, pertencíamos ao mesmo corpo. Isso é tudo. Ao mesmo corpo. Isso é tudo. Eu acho que essa é a beleza, quando Cristo fala assim, eu tenho outras ovelhas que ainda não fazem parte desse aprisco. E quando a gente anda... Já que você contou o teu exemplo, eu vou contar aqui eu fiz uma viagem... Ô, Jeff, você está olhando para a câmera aqui? Essa é minha câmera. Então me diga aqui, eu sou novo, eu tenho que olhar para aquela para falar com eles. Olha aí, eu estou falando com o Jefferson, mas a vontade era de falar com vocês. Então, a hora que você quiser, a gente vai trocar muito olhar aqui, certo? Para eu ver realmente se você está falando a verdade, eu também. Tá? Para você ver se você não está me enganando, piscando pelo aqui, tá bom? Mas pode olhar para a câmera. Pode olhar para lá e falar para eles, né? Isso. Então, deixa eu falar antes de você comentar. Tá. Então, eu falei aqui sobre a beleza de você pertencer ao corpo de Cristo, independente de ser de uma denominação religiosa. A denominação religiosa é um processo, porque você depois vai ver a necessidade de você estar se juntando cada vez mais com pessoas do mesmo propósito. Mas,
Se você tem um desejo, se você é tocado por Cristo, se você tem essa paixão, se seu olho brilha quando fala de Cristo, sinta-se do corpo de Cristo. E irmãos conosco, né? Irmãos, somos irmãos. O Kleber estava falando dessa questão da gente se encontrar. Irmão Kleber, na terça-feira, eu fiz uma viagem para o Rio de Janeiro e dormi no hotel. E deixei algo que eu tenho muito apreço por isso no hotel. E eles não encontraram lá. E eu daqui do celular encontrando. Falei, existe, está aqui, está aí. Você vê para mim? Aí eu lembrei, falei, nossa, eu dormi escutando aquilo. Então, no mínimo, deve ter caído atrás da cama. Então, a pessoa falou assim, Jefferson, acabamos de encontrar. E eu achei interessante que eu saí de casa preocupado com isso e viemos aqui para a gente gravar a nossa lição, para a gente falar de Jesus. E ela me manda um recadinho assim, olha, olha só, nós somos abençoados quando a gente consegue ajudar outra pessoa. Eu falei, ué, olha que maravilha. Para falar abençoado, eu falei, você é evangélico? Eu falei, sou. Eu falei, menina, olha o que eu estou fazendo aqui. Eu peguei e mandei uma foto daqui, falei, ó, eu e o irmão Kleber, nós vamos falar de Jesus e você me falando de Jesus aí. A importância, como Deus faz com que nós, irmãos, pessoas que comungamos a mesma fé, que temos Cristo como a cabeça, de um jeito ou de outro, Deus nos coloca em contato um com o outro. É bacana, maravilha, né? Maravilha. E existem alguns mecanismos para que essa unidade realmente funcione, para que cole. É uma química, é uma fórmula. 3 componentes. Primeiramente, humildade, né, Jefferson? Sempre, né? Cara, é como você falou aí, o pé queria ser mais importante do que o estômago. Eu que te levo. Ele falou, mas se você não me der energia, se eu não te der energia, se eu não processar o alimento para... Você não caminha, pô. Então, né, a gente precisa entender que humildade é fundamental, né? O dedinho, tá? Aparentemente ele não vale nada, né, Jefferson? Assim, comparando com os outros 9, né? Mas tira ele e vai comer farinha, pô. Gostei dessa. Acabou com a farinha. A farinha vaza toda, pô. Vai perder metade da farinha. Vai perder metade da farinha, né? Mas importante isso. Agora, é interessante que quando Paulo traz para a unidade, o verso nosso vem trazendo componentes que essa unidade, quando está correspondendo, e Cristo e o Espírito Santo levando isso para a igreja, como essa unidade faz diferença. Olha só o que diz aqui. Então, leia aí para a gente. Diz assim, e ele mesmo, aqui falando de Cristo, se você não tem a lição, você pode encontrar no livro de Efésios, ou Efésios, tá? Eu vou ficar com essa troca, volte meio aqui, Efésios capítulo 4, verso 11 e verso 12. Olha que verso lindo que Deus está falando para mim como igreja e para você aí também, como membro de uma família. Olha o que diz, e ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com vista para uma coisa. Olha que interessante, por que Deus deu dons para a igreja? Olha que ele continua, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho de seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo. Irmão Kleber, quando a gente vê a questão dos dons, certo? Dom como um todo, a igreja, vamos lá, se todo mundo na igreja cantasse, como seriam os cultos na igreja? Então, quando Paulo fez essa relação aí do corpo com a igreja, né, exatamente foi com esse raciocínio. Você já pensou se tivéssemos só ouvidos, como é que eu ia ver essa beleza sua aí, Jefferson? Tem que ter olho, pô. Né? Então, já pensou se na igreja tivesse só cantor? Ia ser complicado, né? Ia ser complicado. Então, a necessidade de vários dons, né, para que, então, a igreja se edifique. Não tem como operacionalizar o reino dos céus se tivermos só um dom na igreja. Né? Sim, sim. É preciso que tenham todos os dons. Um toca, outro canta, outro prega, outro é professor, outro articula, outro coordena, outro dá assistência. Enfim, o Senhor Deus concedeu diversidade de dons. Né? Diversidade de dons. Isso é uma prerrogativa dele, tá? Ele mesmo que deu uns, ele que... É dele. Então, se ele deu, Jefferson, é de quem? É dele, né? É dele. Ele, ou seja, nos conferiu o dom
e nós somos ali os receptáculos deste dom, mas tem um propósito, que é para a edificação do corpo. Isso aí. O momento que um quiser ser mais bonito do que o outro, aí todo mundo fica feio. E pior que fica, né? Agora imagina só, todo esse dom, todo ele, se a gente quiser usar para o meu próprio prazer, por exemplo assim, eu canto mais bonito que o irmão Kleber. Outra coisa. E canta mesmo, viu, Jefferson? Você não escutou ainda, não. Eu canto aqui na igreja, o pessoal sempre me bota sempre a última a cantar, e o pessoal já sai da igreja. Quando o diácono está com um problema, eu vou e canto, o pessoal some. Mas assim, a pessoa canta, se acha importante. Eu, aqui na igreja, se eu não cantar, o culto não vai ser bom. Então, pelo que o senhor já me falou, pelo verso que a gente viu, se não houver unidade, se não for para crescer, se não for para que juntem as coisas, que é o Espírito Santo que faz esse trabalho, então o dom é nulo? É nulo, claro, porque é o seguinte, para que se una, é preciso que haja humildade. Existem 3 componentes, Jefferson, que são fundamentais, que se não existir eles, o corpo não funciona, ele se estrangula, ele se autodestrói. Primeiro é a humildade. Até porque uns estão num estágio diferente do outro, né? Uns tiveram uma oportunidade diferente do outro, e Deus conferiu dons diferentes para cada um de nós. Então, já pensou se a cantora falar, não vai ter culto sem eu? Não é verdade? Então, a humildade, entender que aquilo não é nosso. E o que é a humildade? É quando você torce e deseja que o outro também desenvolva, né? que o outro também vá. Isso me faz lembrar de João e de Cristo. Importa que ele cresça e que eu diminua. Que eu diminua. Então, a humildade é fundamental para que haja unidade. Uma outra coisa que Paulo fala também é a mansidão. Eu achei interessante, Paulo. Ele enfatizou. Achei interessante demais. Porque, olha, Paulo, eu acho que o Jefferson, eu acho que é um grande desafio. Eu já te chamei de Paulo, hein? Não, Subiu a patente. Um dia eu chego lá, se eu chegar lá, eu vou estar feliz. Vou estar feliz. Não no apedrejamento, nessas coisas, na morte, não, mas só na sabedoria. Só quero ser Paulo nisso, foi só nisso. Não, mas então Paulo ele falou, olha, vocês precisam ser mansos. Sinceramente, que isso talvez seja um dos nossos maiores desafios. Difícil. Porque às vezes tem um irmãozinho, um membro do corpo que tem umas dificuldades que nós não temos. E aí a gente precisa ter mansidão para entender a situação dele. E muitas vezes a gente também precisa que alguém seja manso para com a gente. Né? Porque também, em algum quesito, nós somos mais deficitários. Né? Eu tinha um amigo meu que ele dizia o seguinte: cada vez que Deus permite você exercer a paciência, é porque Ele quer levar você para o céu. Então, quando Paulo bota a mansidão, a primeira coisa que eu fiquei olhando ali foi o seguinte, e realmente é fundamental, porque como é fácil nós criarmos confusão com a pessoa que amamos. Não a pessoa de fora. A pessoa de fora a gente até trata bem. Agora, as pessoas que estão no nosso convívio, como é fácil a gente ver defeito, a gente querer exigir delas coisas que às vezes a gente não quer que exijam da gente, né? E o pior, Paulo, olha aí, Paulo. Não, pode ser, Paulo. Pode ser, Paulo. Eu vou ficar... Paulo, João? Não, o João foi enforcado antes. Vai o Paulo. Então, Jefferson, o que acontece? Na grande maioria das vezes, a gente cobra aquilo que a gente não pode dar. Então, aí entra na longanimidade, que ele disse, você tem que ter mansidão e longanimidade. Então, tenha paciência. Reage de forma passiva, que é um desafio, e tenha misericórdia, longanimidade, que você espere. Calma, ele vai chegar ao ponto. Pô. Ele começou agora, na verdade. Você que já está aí há 40 anos caminhando na mesma estrada, claro que você conhece os buracos. E pior que às vezes os caras conhecem o buraco, cai no buraco e não quer que o outro caia atrás. Ele conhecendo e o outro não conhecendo. Então, isso é fundamental. Eu acho que esses 3 componentes aí, a gente tem que ficar bem atentos. Eu, particularmente... Irmão Kleber, eu achei legal o senhor ressaltar isso, que é um ponto que o Paulo colocou assim, já na parte de domingo, já de cara, onde o Espírito Santo é o agente principal de Deus. Porque eu não vou conseguir humildade, eu não vou conseguir mansidão, não vou conseguir a longanimidade se não for Deus, por intermédio do Espírito Santo, atuando dentro de mim. Não, é só o Espírito, né? Só ele, né? Como é incrível isso, né? Ele é que é a cola, tá? Ele é que é a cola. Ele é que junta tudo isso, né?
É o Espírito que faz essa junção aí. E sem essa cola, não dá certo não, né? Não dá certo não, né? Olha que coisa importante você, para o seu dia a dia, e eu para o meu dia a dia, saber que se a gente agir com mais humildade, com mansidão, se formos mais longânimos, sabe aquele conflito que às vezes dá lá em casa, lá no trabalho, na escola? Será que ele não seria melhorado? Sabe aquele conflito da igreja? Será que ele não seria superado? Ó, como Deus vem trazendo essa lição para chamar a minha e a tua atenção para a necessidade de buscarmos mais a presença do Espírito Santo. Olha aqui, ó, no livro Testemunhos para a Igreja, volume 8, página 198, tem 2 trechinhos aqui pequenininhos que eu queria ler para você. Diz assim: muitos dos que professam amar o Salvador deixam de amar os que a Ele se acham unidos em comunhão cristã. Tem gente que ama demais Deus, até levanta a mãozinha, diz que tem uns dons especiais, mas odeia o irmão. Ai, 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 não dá certo. E a mesma autora continua, Ellen White continua: não é a oposição do mundo que mais perigo nos faz correr. É o mal cultivado no coração dos professos crentes que nos inflige o mais grave dano e o que mais retarda o progresso da causa de Deus. Olha que peso que tem. Como é importante buscarmos a humildade, buscarmos a longanimidade e a mansidão. Porque o mal, certo? A oposição que eu tenho com meu irmão, com algum líder, alguma coisa na igreja, é o que mais retarda o progresso do Evangelho. Que texto, hein? Tá, agora veja bem. Como é que nós vamos, então, conviver com isso e vencer isso? É um desafio, tá? A gente, às vezes, fica arrasado porque cometeu determinadas ações com o nosso irmão e não gostaria de cometer. Sabe como é que eu aprendi, Jefferson? Me ensina. Cara, eu aprendi o seguinte: todas as vezes que eu maltratar o irmão, eu vou pedir desculpa para ele. E tem que, né? Tá, mas e se eu maltratar ele 300 vezes? Eu vou pedir 300 vezes. Porque aí o meu organismo uma hora vai falar: cara... Chega, né? Chega. Pior que é, chega. Passou do limite. A mesma coisa é o pecado. O pecado nas outras áreas. Porque esse é um pecado grave. Porque é falta de amor ao próximo, né? Sim, sim. Quando você... né, pecou em outras áreas, imediatamente vai a Deus. Não deixe que aquilo vá acumulando. Então, o seu organismo vai receber a mensagem de que você não está concordando com aquilo. Mas quando a gente comete uma falha com o irmão, a gente maltrata o irmão com agressividade ou qualquer coisa, e você não vai lá tentar se redimir, você está comunicando para você mesmo que você está concordando com aquilo. Sim. Que aquilo não é... Aquilo é normal. Foi normal. Então, maltratou, desculpa aí. A minha mulher já está cansada, coitadinha, de escutar você pedir desculpa? Pedir desculpa. Lá em casa é a mesma coisa. Não, mas só que a minha, ela resolve com rolo de macarrão. Não sei se a sua faz isso. Pois é, rapaz. Então, a tua é mais boazinha, né? A minha boazinha, eu fico com pena dela. E outra coisa, isso acaba me motivando a fazer menos ações contrário a ela, entendeu? Contrário a ela. Então, é uma tática, tá, Jefferson? Vacilou, peça desculpa. Pô. Sempre, né? Até porque é bíblico. Não deixe que o sol se ponha sobre a vossa ira. Né? Vacilou, antes de dormir, no máximo antes de dormir, você se achegue à pessoa que você maltratou e depois converse com Deus. Então, eu posso fazer uma pergunta para você. Você já pediu desculpa hoje pelo erro que você cometeu com alguém? E com o Papai do Céu, você já pediu perdão? Legal, hein? Não podemos esquecer da oração do Pai Nosso, né? Perdoa-nos, conforme perdoamos a outrem, né? É importante, né? Importante isso. Agora, Jefferson, existe uma proposta para tudo isso. Cristo ele veio aqui a esse planeta para poder, então, estabelecer o reino dos céus, né? Mas ele formou um grupo, que é a igreja, como já falamos, é o corpo dele. Ele reuniu pessoas de diversos dons. Mas existe uma finalidade para tudo isso. Isso não foi para a gente ser um clube de amigos e conviver harmonicamente, e conviver ali de forma prazerosa, e fazer a junta panelas. Não, isso faz parte, isso é bom também.
Mas o principal de tudo isso é que a gente esteja afinadinho para a gente proclamar o reino dos céus. E quando a igreja está unida, quando o corpo está unido, quando tem o cabeça Cristo comandando as ações, a coisa avança, avança. Agora você quer ver, rapaz, um puxando para frente, outro puxando para trás, a coisa não vai. Quando um quer ser melhor do que o outro e você não pode fazer porque o outro vai ficar enciumado e você tem que tomar cuidados porque senão aí não funciona, né? E eu vou chamar a atenção deles para uma coisa aqui. Ó. Se você não assistiu a semana de oração que o irmão Kleber fez para nós, está gravado no nosso site, ISD Central de Varginha. Assista lá, você vai ver que o que ele conclama todo o tempo é isso. Amor a Deus, que nos leva ao amor ao próximo e amor à pregação do Evangelho, salvação das pessoas. Nós temos uma proposta, que é estar no céu, mas que a gente leve outros juntos, que a gente comunique isso para outros, né? É para isso que foi estabelecido o corpo de Cristo. Cristo não veio para cá só para salvar a mim, a você, e formar um grupo de pessoas escolhidas para poder ir lá, não. É para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Amém. É maravilha. E até uma questão assim de maturidade nós temos que ter nessa caminhada também, né? Porque muitas vezes, Jefferson, a gente estabelece também um padrão de excelência inalcançável e a gente fica todo melindroso, né? Então eu tenho dito o seguinte, amigos, tem hora que você está com a metralhadora na mão, você está para disputar na batalha contra o bem e o mal, você está ali com as armas de Cristo. E você não vai ficar olhando. Às vezes você, passivamente. Não, você às vezes pisa no pé do cara que está do teu lado. Mas a proposta é caminhar. Então a gente tem que ter esse equilíbrio. Porque senão fica todo cheio de melindre. Ah, o irmão ele não foi manso para comigo, né? E olha como isso acontece, né? Ah, porque eu não vou lá mais na igreja, porque o Jefferson olhou errado para mim, falou uma coisa que não me agradou. Como se o Jefferson, o irmão Kleber, fosse a motivação fosse o salvador deles. Então tem hora que você tem que dar uma pressão maior, claro, com respeito, com carinho, mas não dá tempo. Ô, Jefferson, que maravilha, meu amigão. Ô, Jefferson, valeu, estou correndo aqui porque o bicho está pegando. Tem que correr, não tem? Tem que correr. Como o senhor disse para nós na quarta-feira, na terça-feira, nós estamos bem no finalzinho. Nós, como estamos chegando no final do jogo, no final do tempo, então nós temos que estar correndo mesmo. Já que você falou na questão do jogo, nós estamos jogando a final, pô. Começou a final, Jefferson. Você percebe que depois da pandemia aí, as coisas, o mundo é outro mundo. Não é verdade? Sim. O mundo é visto de outra forma, as coisas, muitos paradigmas foram quebrados e as coisas. Então, entendemos que dentro do calendário de Deus, nós entramos na reta final. Então, esse corpo tem que estar afinadinho, mas para jogar a final, sem vaidade, sem firula. Eu não sei se você lembra, mas uma vez o Brasil estava jogando a final de Copa do Mundo. E tinha um jogador que estava assim muito cheio de... E aí, eu lembro que o Dunga... O Dunga era o capitão, mas era o xerifão. Dunga. E não sei se você lembra disso, eu não vou falar o nome do jogador, do outro, né? E aí ele estava todo... Aí o Dunga chegou e deu uma dura nele, falou forte com ele, entendeu? Vamos pegar, rapaz, vamos pegar, que é isso? É final de Copa do Mundo, pô. E daí a pouco o cara despertou. E ele viu que... E ficou todo melindroso na hora, mas ele foi e pegou. O Brasil foi campeão. Imagina se todos nós tivermos essa visão. É pegada. Aquele momento é momento de ir para cima. Às vezes não dá tempo de você dar atenção para o camarada que ele gostaria de ter. Você está salvando o outro que está afogando lá. Talvez não deu para você chegar e fazer aquele mimo, aquele meio de campo. Vamos para cima. No céu nós vamos encontrar. Agora, voltando para o verso, e já nós vamos passar para terça-feira, quando a gente vê a forma que Deus tem para conquistar as pessoas, imagina, tem pessoas que vieram por causa de uma música que ouviu numa bela de uma voz, teve pessoas que vieram porque passaram na frente da igreja, eu lembro o Leandro Quadros contando, passando na frente da igreja, viu, escutou algo que chamou a atenção. Teve um padre uma vez que escutou a música que o William Costa Júnior fez, essas mãos que Deus me deu foram feitas para servir. Ele foi passando e foi ouvindo aquela música e falou assim, essa música é Deus que fez. Ele entrou, conheceu o Evangelho, se batizou. Eu morava em Cascavel na época, tive o privilégio de conhecer. Ele ficou mais de 6 meses com a gente lá na igreja de Cascavel, no distrito de Cascavel, contando a experiência dele, nos ajudando a salvar outras pessoas para Cristo. Ou seja, com esse objetivo final, vai precisar do meio-campo, vai precisar do goleiro, do artilheiro, do defensor, daquilo que fica só parado lá e depois joga a bola para o mato.
tudo é importante. E quem é o Como Deus técnico? faz casado, E quem é o técnico? Ah, Jesus Cristo. Jesus Cristo. Maravilha, né? E eu acho engraçado também que tem um preparador físico. Tem um preparador físico. O Espírito Santo está ali dando pra gente força, energia. E tem o dono do time. Tem. Que é o pai, né? É ali, ó. Como a Bíblia ela vê a igreja. Eu costumo dizer o seguinte: quando Deus fez a igreja, foi tão bem pensado. Mas foi tão bem pensado que não existe carta fora do baralho. E sabe o que eu acho bonito? Já que a gente fez aí a comparação com o futebol. Não, eu gostei que você trouxe isso, porque como comparou. Agora, sabe que aplicação bacana? Porque o técnico, ele não está no campo agora. Não. Mas ele já jogou. Já, ele sabe. Ele já jogou, ele já esteve aqui. E outra coisa, ele disputou fortemente. A partida mais difícil foi ele que disputou. E ele ganhou. Ele não perdeu nenhuma partida. Então, ele está fora, porque ele não está presencialmente aqui, não está dentro do campo, mas ele está na lateral do campo. Ele não está jogando, a gente que está jogando. Ele está vibrando. Está vibrando e está dizendo, faça assim, que eu fiz assim. Por isso que aí entra aqui. Nós temos uma motivação, nós temos uma referência, entendeu? Quando nós olhamos para Cristo, nós vemos como que a gente deve proceder, como que a gente deve agir, né? Porque ele agiu, ele batalhou, ele jogou o jogo que nós estamos jogando, só que ele foi vitorioso. Ele está aí. Só que ele tem um detalhe, né? Ele sabe da dificuldade e se a gente vacila, ele também entende e ele está pronto ali. Ele está lá intercedendo, né, Jefferson? Sim. Pai, ó, o negócio está difícil, o campo está escorregadio e eles são frágeis, mas estão lutando e erraram esse pênalti, mas eles vão bater outro. O próximo vai. Vai. Então, vamos treinar mais, né? Ele E chama o preparador físico, ó, dê uma assistência maior aqui porque eles estão querendo, estão lutando. E eu acho interessante que em Efésios 4, de 4 a 6, resumindo tudo isso, assim, colocando como campo, já que nós estamos de campo de futebol, diz assim, há um só corpo, um só espírito, como também foste chamado em uma só esperança da vossa vocação. Olha como Deus chama eu e você para isso. Um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus. Agora, olha que interessante. Isso aqui, olha, Pai de todos, o qual é sobre tudo, sobre todos e por todos e em Maravilha. todos. Olha que coisa. Olha a unidade Pai de que todos. Deus nos chama para viver como. Sabe o que eu acho interessante no batismo? Eu acho muito interessante isso. Quando o ser humano é mergulhado, a Bíblia diz que ele morreu. Morreu porque nós éramos filhos do pecado. Quando a gente ressuscita, a gente ressuscita porque nós somos filhos de Deus. Então nós passamos a ser irmão mesmo, hein? Irmãos. Olha que coisa linda. Maravilha. É o caso que aconteceu com essa minha funcionária. É minha irmã. Maravilha. E o irmão, ele se compactua com o outro irmão, né? E essa que você falou da unidade no pai, né? Maravilha, porque, Jefferson, por mais que tenham níveis diferentes, os filhos, mas quando se reúne na casa do pai, todos são iguais. Reúne numa festa de Natal. Você pode ser empresário, o outro pode ser uma pessoa já de uma outra atividade, mas quando se reúne ali no Natal, todos são iguais. É festa, todos são irmãos, né? Esquecemos diferenças, esquecemos tudo. Então, o pai partimos, estamos aqui para comemorar o Natal com o pai. Com a família. Olha que lindo. E olha o que é. Nós temos aqui no livro também, Obreiros Evangélicos, página 29 e 30. Diz assim: Deus está guiando um povo do mundo para a exaltada plataforma da verdade eterna, os mandamentos de Deus e a fé de Jesus. Ele disciplinará, olha agora que legal, e habilitará esse povo. Sabe aquele dom que Deus te deu, que você às vezes tem dúvida, que você tem ou não tem? Todo mundo tem. Mesmo que for para chorar, você vai ter, certo? Deus vai te habilitar com aquela finalidade que a gente viu no verso, para o crescimento e a unidade da igreja. Olha que coisa chique. Não se preocupe que ele vai te qualificar, né? Ninguém vai ficar sem utilidade. De jeito nenhum. Vai me usar aonde? Ele achar melhor. Para você ter uma ideia aqui, ó. Nós dois aqui estamos bonitão aqui, não estamos? Aqui falando para os nossos amigos. Mas lá está ele aqui com o dom dele, fazendo com que as nossas vozes, a imagem, tudo se case e o evangelho chegue de forma clara e objetiva. Né? Como essa unidade a gente já pode ver aqui funciona, né? Como funciona, né? Como a gente já pode ver isso aqui, né? Aqui fala uma coisa na lição que eu achei muito, muito, muito legal, que diz assim:
Mas a graça foi dada a cada um de nós segundo a medida do dom de Cristo. Por isso, diz, subindo ao alto, levou cativo o cativeiro e deu dons aos homens. Ora, isto, ele subiu, que é senão aquele que o tinha descido da parte mais baixa da terra. Aqui ele está falando sobre aquilo que nós já falamos até agora. Cristo vinha aqui, quando se colocar no campo, lutar, e ele sobe. Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos no céu, para cumprir todas as coisas. E levou contigo o cativo pro levou contigo o cativeiro. Isso. Então, Jefferson, escuta só. O que quer dizer isso? Cristo levou consigo o cativeiro. Você está livre, amigo. Se você quiser, você vai caminhar em santidade. Amém. Você vai crescer, porque você está livre. Cristo veio e ele pagou o preço, ele ressurgiu dos mortos e ele levou consigo a opressão que era para ficar sobre a gente. E ele tomou no corpo dele a opressão. A opressão. E ele levou consigo o cativeiro. Ele não foi e deixou a gente na prensa, não. Se a gente quiser, nós vamos caminhar com ele, sob a orientação dele, tendo ele como espelho e tendo o Espírito Santo nos fortalecendo para a gente caminhar. Amém. Por isso ele levou consigo o cativeiro. Fomos libertos. Amém. Isso quer dizer, nós fomos libertos. Não há mais necessidade da gente lutar sozinhos. Né? O mais interessante é que quando Paulo pegou esse exemplo do que acontecia, quando eles levavam o cativo de uma guerra, eles levavam às vezes para ser escravos lá. Agora, Cristo, quando leva o cativo, tirou o cativeiro e levou o cativo, interessante que é para a vida eterna, num lugar de bênção e de paz. De paz, para sempre, né, Jefferson? Olha que coisa maravilhosa. Quem não quer ser levado por esse Deus maravilhoso? Permita que o Espírito Santo trabalhe em você, que a palavra de Deus trabalhe em você, e nós também devemos permitir que trabalhem em nós. É uma cena linda, não é? Agora, Jefferson, deixa eu te falar. Nós fomos criados à imagem de Deus. Né? Nosso modelo é Deus. A nossa motivação é Deus. Nós somos motivados, a nossa inspiração vem da unidade, como o Paulo falou, vem da unidade do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Eles são os nossos exemplos, a unidade dos três. E sabe o que eu acho maravilhoso? E eu quero falar para você que está nos ouvindo aí em casa. Meu amigo, nós teremos a oportunidade de voltar e contemplar fisicamente este nosso modelo. Fizeram uma covardia com a gente tremenda. Tiraram a gente desse ambiente, tiraram a gente dessa presença física do nosso Pai. Mas João, ele viu isso numa visão que o nosso Deus estará conosco na nova terra. E a gente vai estar agora, a gente estará novamente integrado com este Deus maravilhoso, com essa trindade. Que benção que vai ser isso, hein? Pensou, cara? A gente que tem uma saudade, eu não sei, Jefferson, se acontece no seu coração, mas de vez em quando eu sinto a saudade de um lugar que eu não sei. Ah, mas isso acontece contigo? Isso é direto. Parece que a gente... Não, o Salomão disse que tem, né? A gente tem algo dentro de nós que não está aqui. Que não está aqui. Né? Está vazio, né? Está vazio demais. Precisa Jesus vir para preencher. Pra preencher. E sabe o que é isso? A presença do Pai. Amém. A presença do Pai. Mas se a gente continuar aí nessa caminhada, vamos chegar lá, auxiliado pelo Espírito, e a gente continuar com esse propósito de unidade e se ajudando mutuamente, nós vamos chegar, amém, pela graça de Deus, e vamos estar ajudando outros também a conhecer esse caminho. Amém. É essa a proposta de Cristo. É essa a proposta do corpo, que os membros se ajudem mutuamente e que juntos eles atraiam outros para então comporem esse corpo. Amém. E vão aumentando esse corpo, para voltar então para a nossa origem. Então eu posso ler o que está nas Mensagens Escolhidas, volume 1, página 258, que diz assim: o mesmo poder que ressuscitou a Cristo dentre os mortos erguerá sua igreja, glorificando-a com Ele mesmo, acima de todos os principados, de todas as potestades, acima de todo nome, não somente neste mundo, mas também no mundo por vir. Que texto lindo, hein? Não é para aqui só, né, Jefferson? Não. Esses 80 anos aqui é só o começo. Já era, né? Isso aqui já é, como diz, né? Se chegar a 80, sofrido. Agora imagina uma eternidade, você no privilégio de estar com esse Deus maravilhoso que fez tudo por nós. E unidos Sempre. em Cristo. Pô. Irmão Kleber, nós estamos chegando no final da nossa lição, e eu sei que se deixar nós vamos longe. Vamos. Certo? Dessa lição, do que nós já falamos,
qual é o recado principal que o senhor quer deixar com os nossos amigos? Pode olhar para eles aqui agora, dá o recado para eles. Vou até olhar aqui para ver você bonitão aqui na tela. Um prazer grande estar com vocês, tá? Está findando aqui. E eu gostaria de dizer o seguinte: nós fomos prejudicados com uma invasão de um intruso nas nossas vidas, no projeto de Deus. Porém, o Senhor Deus não nos deixou abandonados. Ele trouxe o seu Filho para nos unir, para nos agregar novamente. Todo aquele que quiser, tem a oportunidade de voltar a estar eternamente com o Pai. Mas, para isso acontecer na eternidade, nós temos que viver essa unidade aqui, essa unidade em Cristo. Cristo vai levar para estar com o Pai aqueles que estiverem juntos com Ele aqui, e essa demonstração de unidade com Cristo se dá quando nós somos unidos com os nossos irmãos, né? Conhecereis se são meus discípulos, se vós amardes uns aos outros, tá? Que Deus abençoe a você, abençoe a mim, e que a gente persevere até o fim, porque muito, muito breve nós vamos estar... Vai lá. Mas só que vai ser os irmãos daqui, os irmãos da China, os irmãos da Europa, os irmãos dos Estados Unidos, do mundo todo, e nós vamos encontrar esse corpo maravilhoso de Cristo e viver eternamente, desfrutando aí das maravilhas que Ele tem para nós. Amém. Que Deus abençoe. Amém. Irmão Kleber, muito obrigado pelas palavras, muito obrigado pelo tempo de vir aqui conosco, de compartilhar um pouquinho dessa experiência que eu sei que o senhor vive na sua igreja e que nós temos que aprender para vivermos juntos, né? Aqui, a escola é aqui. Lá no céu a gente só vai continuar o que já aprendemos aqui, é isso, né? Agora, Jefferson, veja bem, eu estou vivendo lá, mas eu estou sentindo que vocês estão vivendo aqui também, tá? Parabéns. Amém. Que Deus nos abençoe para isso. Você que não pertence a esse grupo de membros aqui, venha visitar. Você vai conhecer um povo bonito aqui, tá? Um povo alinhado, um povo bem intencionado. Eu sou mais feio deles, nós somos bonitos mesmo, né? Um povo sem estrelismo. Amém. Né? A gente percebe que Jesus brilha, né? Jesus está brilhando, é Jesus que é o centro aí. Amém, sim. Estou feliz por isso. Venha fazer parte com a gente, venha fazer parte com eles. Venha mesmo, que agora ele convidou, o convite veio, descobri hoje, de um ex-mineiro, certo? Que agora está lá no Acre, pregando de Jesus lá, vivendo lá com a família, mas chamando você para estar conosco em Varginha, vai ser fantástico. Eu só quero encerrar, fechar a lição com esse verso de novo para você vir aqui compartilhar conosco. Olha o que a Bíblia diz, em Efésios, nós já vimos isso no início. E ele mesmo deu uns para apóstolos, outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores, querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo. Isso quer dizer o seguinte: se você atender o convite que o irmão Kleber fez, e estar aqui conosco, participando dessa fé, compartilhando conosco essa mensagem linda com os nossos amigos e os seus amigos, juntos, nós vamos estar edificando o corpo de Cristo, que é a igreja de Deus. Deus precisa de que a nossa união, eu e você, mesmo diferente do jeito que somos, mas unidos no propósito em Cristo, pelo Espírito Santo, Deus precisa de cada um de nós, fazendo o nosso trabalho, usando nossos dons, não importa se é um dom que eu acho grande ou pequeno, mas usando os nossos dons para fazer com que a igreja avance e o evangelho avance. Que Deus abençoe você, que Deus nos abençoe. Muito obrigado, irmão Kleber, muito obrigado, Eliakim, muito obrigado, tá? E vamos orar aqui pedindo para que Deus faça com que isso aconteça aqui na igreja, essa união, e também na sua casa. Vamos orar? Querido Papai do céu, muito obrigado porque o Senhor é bom e misericordioso. Obrigado porque o Senhor, pelo Espírito Santo, concede à igreja dons. Amém. Para que nós possamos nos unir, para que junto contigo, ó Deus, com o Espírito Santo, com Deus Pai, possamos fazer como a Trindade, num só propósito, num só sentimento, no amor em Cristo, avançarmos pregando o Evangelho para todos aqueles que nos cercam. Amém. Ajude para que possamos sermos amáveis em casa, na igreja, na escola, no trabalho, para que as pessoas possam, como o irmão Kleber falou no início, ver em nós Cristo e nos chamarmos de cristãos. Amém. Que possamos, ó Deus, sermos revestidos pelo Espírito Santo. E obrigado por essa lição. Que nós possamos aprender até o 13º, 14º sábado,
tudo que ela tem de riqueza para nós. Rogamos em nome de Jesus. Amém. Senhor, amém. Não se esqueça, hein? Semana que vem nós vamos estar juntos aqui, na nossa classe. Então, indique nosso canal, visite as mensagens que o irmão Kleber deixou, ele registrada para nós aqui, que isso vai ficar ali, ó, até Jesus voltar, para a gente usar como fonte de sabedoria e fonte de amor com Deus. E não se esqueça de verdade o que está na Bíblia, a gente sabe. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Que Deus te abençoe. Um abraço.